explicando para vocês um pouquinho sobre geometria plana. Como eu disse anteriormente, eu me chamo Lara e qualquer momento vocês podem estar parando ou mandando mensagem no chat. Bem, o primeiro tema que nós iremos abordar é sobre os quadriláteros. O que são os quadriláteros? Os quadriláteros, eles vão ser todos os polígonos que detêm 4 lados, como é apresentado na figura abaixo. Além disso, os quadriláteros eles vão dispor de características que são específicas, como, por exemplo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus, e a soma entre o ângulo interno e o ângulo externo adjacente é igual a 180 graus. Isto é, o ângulo interno somado ao ângulo externo, ele vai se complementar e ambos vão fazer a soma de 180 graus, e eles são chamados suplementares. O perímetro do quadrilátero é igual à soma dos comprimentos de seus lados. E os quadriláteros eles vão apresentar apenas duas diagonais, como demonstrado nesta figura. Os quadriláteros eles também podem ser classificados como convexos e côncavos. Resumidamente, eu vou demonstrar aqui. O quadrilátero, quando ele é convexo, ele apresenta retas traçadas no interior plano que resultam num prolongamento que se cruza. Ao contrário dos côncavos, que, como demonstrado aqui nessa figura, não os quadriláteros convexos, eles não vão apresentar vértices voltadas para dentro, como as vértices deles vão estar para fora. Já quando ele for côncavo, a vértice dele vai estar voltada para o lado de dentro. Pessoal, qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido ou vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, tá bom? Tá. Além disso, os quadriláteros, eles são compostos por alguns componentes. Os quadriláteros, eles são classificados como polígonos. Logo, eles vão apresentar o mesmo número de ângulo e o mesmo número de lados. Os lados, eles vão ser os segmentos de reta. Aqui, ó, os segmentos de reta que circundam o quadrilátero. Já os vértices é o ponto de convergência entre dois lados, como é demonstrado aqui na figura. Então, é o encontro de dois lados. Os ângulos internos vão ser os ângulos estabelecidos por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Então, a união entre este lado e este lado vai formar um ângulo interno. Ou, como demonstrado aqui nesta figura, este lado mais este lado vai formar também o ângulo interno. Os ângulos externos, eles são constituídos pelo prolongamento de um polígono, visto que um ângulo externo é suplementar ao ângulo interno, que é adjacente a ele, como eu falei anteriormente. A soma deste ângulo aqui, mais a soma do ângulo externo, quando você realiza um prolongamento do polígono, vai resultar na soma de 180 graus. E isso é denominado como ângulos suplementares, porque quando eles se somam, quando eles se juntam, eles dão um resultado de 180 graus. Já as diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices não sucessivos de um polígono. Portanto, são segmentos de reta que unem duas vértices e que concomitantemente não são lados. Então, os vértices, eles vão unir este lado com este lado. Porém, as diagonais, elas não vão ser lados, mas elas unem duas vértices. O vértice daqui mais o vértice daqui, mas não são lados. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida pode parar. Os quadriláteros, eles também podem ser classificados quanto à posição relativa dos seus lados. Por exemplo, ele tem três classificações. Quando ele é classificado em paralelogramo, significa que ele vai apresentar dois lados, dois pares de lados que são paralelos um ao outro, como é demonstrado aqui na figura. Este lado, ele é paralelo a este, assim como este é paralelo a este. Porém, quando nós tratamos de trapézios, eles não possuem dois pares, eles possuem apenas um par de lados que é paralelo
e um par de lados que vai ser oposto um ao outro. E ainda há a terceira classe dos quadriláteros, que não existe nenhum paralelismo entre os seus lados. Falando um pouquinho mais sobre os paralelogramas. Os paralelogramas, eles são considerados como quadriláteros, e lembrando que eles também têm polígono, eles são polígonos também. Só que, além deles terem as características que um quadrilátero e um polígono apresenta, ele tem algumas características específicas, como, por exemplo, os lados opostos do paralelogramo são paralelos e congruentes. Então, este lado, ele é paralelo a este, e ambos possuem a mesma medida. Assim como este lado é paralelo a este e ambos possuem a mesma medida. Os ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, o ângulo que eu tenho aqui no vértice A, ele é igual ao ângulo que eu tenho no vértice D. E o vértice A e o vértice D, eles são opostos um ao outro. Esses ângulos são opostos um ao outro. Logo, eles vão ter o mesmo valor. Assim como o C é oposto ao B. E aí o C vai ser igual ao ângulo B. As diagonais de um paralelograma, elas se cruzam nos pontos médios. Então, se nós cruzássemos uma diagonal do ponto B ao ponto C e do ponto D ao ponto A, nós teríamos que eles se encontrariam no ponto médio. Os paralelogramas, eles também são subdivididos. Eles são subdivididos em três principais classes, que são a dos retângulos, a dos losangos e a dos quadrados. Os retângulos, eles são paralelogramas que apresentam todos os ângulos internos retos, ou seja, todos os ângulos internos, eles vão ter o valor de 90 graus, como é demonstrado aqui na figura. E as suas diagonais, elas são congruentes. Isto é, esta diagonal, ela vai ter o mesmo valor a esta. Já os losangos, como podemos ver aqui na imagem, são paralelogramas que apresentam congruência em todos os lados. Ou seja, ele vai ser equilátero. Quando ele é classificado como um equilátero, todos os lados dele vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tivesse que aqui fosse 2, essa medida, 2 centímetros, aí aqui seria 2, aqui seria 2 e também aqui seria 2. Os losangos ainda, eles são classificados como que as suas diagonais são perpendiculares, ou seja, esta diagonal é perpendicular a esta. Outra classificação dos paralelogramas são os quadrados. Os quadrados, eles são ao mesmo tempo ainda losangos e retângulos. Ou seja, se nós pegássemos e segmentássemos o quadrado, ele poderia formar um retângulo ou um losango. E assim, todos os ângulos de um quadrado, ele é reto também, ou seja, tem um valor de 90 graus, e todos os seus lados têm o mesmo valor. E as suas diagonais, elas vão ter o mesmo valor e são perpendiculares umas às outras. Pessoal, tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido, tá dando para compreender o que eu tô falando? Vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora? Se vocês puderem confirmar, fazendo um favor no chat. Qualquer coisa, vocês podem me parar, pode mandar mensagem aqui no chat, tá bom? Continuando então. Obrigada por ter confirmado. Os trapézios. Então, nós vimos que os quadriláteros, eles são classificados em paralelogramos, como nós vimos anteriormente, mas eles também são classificados como trapézios. Os trapézios, eles caracterizam-se por ter um par de lados que é opostos e um par de lados que é paralelos. Por exemplo, nós temos aqui a base menor do trapézio. Essa base menor, ela vai ser paralela à base maior, diferentemente do que acontece nesses lados. Por exemplo, este lado, ele é oposto a este, ele não vai ser paralelo. As propriedades
Os trapézios também, eles apresentam as características de quadriláteros e polígono. Contudo, os trapézios também vão ter as suas próprias características. Um exemplo seria o trapézio isósceles, que os seus dois lados não são paralelos, eles são opostos, eles são congruentes. Então, os lados que forem opostos um ao outro, como nós vimos aqui na imagem, eles vão ter a mesma medida. E assim, um trapézio isósceles, os ângulos de base, eles são iguais. Então, o ângulo que eu vou ter nesse vértice, ele vai ser igual ao ângulo que eu vou ter neste vértice. Tudo bem. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos sobre os quadriláteros. Os quadriláteros, eles são polígonos que apresentam 4 lados e apenas 2 diagonais. E os quadriláteros, eles podem ser classificados tanto como paralelograma, como trapézio, e assim também como figuras as quais não apresentam nenhum paralelismo entre os seus lados. Assim, nesta imagem, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as áreas dos quadriláteros. Na primeira imagem, nós temos um paralelograma. O paralelograma, ele apresenta a sua base, e quando nós traçamos um segmento de reta, nós vamos obter a altura do quadrilátero, deste quadrilátero. Assim, como nós calculamos a área de um paralelograma? O paralelograma vai ser calculado através da multiplicação da base vezes a altura. Tá. Você sabe, neste caso aqui, o quadrado, ele apresenta o mesmo valor em todos os lados. Se eu tivesse o valor de 3, 3, 3 e 3, a área do quadrado, ela pode ser calculada tanto lado vezes lado, aí seria 3 vezes 3, ou ainda nós podemos considerar que seja 3 ao quadrado, que aí vai ficar no valor de 9. Aqui, em relação ao losango. O losango, ele é considerado como um paralelograma também. Assim como este paralelograma, o quadrado é um paralelograma e o losango também, como nós vimos anteriormente. Todos os lados do losango têm o mesmo valor. Contudo, as suas diagonais têm valores diferentes, porque uma é perpendicular à outra e uma vai ser maior do que a outra. Aí, como nós iremos calcular a área do losango? A área do losango é dada pela diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Já o trapézio, como ele tem lados opostos e também ele tem lados que são paralelos entre si, nós calculamos da seguinte maneira. Ele vai ter uma base que é maior. E assim como nós fizemos neste paralelogramo, nós vamos pegar e traçar um segmento de reta entre o vértice da base menor até a base maior. O que nós vamos obter? Nós vamos obter a altura do trapézio. E aí nós calculamos da seguinte maneira: a base maior mais a base menor. Lembrando que todas as vezes que nós formos realizar alguma operação matemática, nós resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses para depois nós fazermos a multiplicação. Então, o primeiro passo, vocês têm que somar a base maior mais a base menor. Pegando o resultado, vocês vão multiplicar pela altura. E assim, vocês vão dividir por 2. Pessoal, tá tudo bem? Aí aqui, ó, eu deixei alguns vídeos complementares explicando sobre os quadriláteros. Tem uma playlist que explica tudo, tem um vídeo que é muito bom, que ele realiza um mapa mental, que tem até como vocês baixarem o mapa mental. Aí vocês podem dar uma olhadinha depois, a aula vai ser disponibilizada, e aí qualquer coisa também eu estou à disposição. Tá, agora eu vou passar para o próximo assunto. Alguém tem alguma dúvida em relação aos quadriláteros? Podem se manifestar pelo chat ou podem falar também por áudio. Fiquem à vontade. Então, tudo bem, eu vou estar passando agora para o próximo assunto.
Os polígonos e os mosaicos. Definição: o que são os polígonos? Os polígonos, eles são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, são figuras geométricas planas formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta. Um exemplo: no revestimento, nas figuras que constituem pisos e paredes, que são classificados como lajotas e azulejos, eles apresentam diferentes formatos. Vocês concordam? Ô, Lara, tem uma pergunta no chat. Ah, tá. Espera, eu vou voltar lá no slide da área. Bem, quando faz divulgação? Não, no caso você está se referindo ao losango? Ah, não. Como eles possuem o mesmo valor entre todos os lados, o que você vai fazer? Você vem aqui, pega o valor da diagonal menor, não é necessário somar todos os lados. Você pega o valor da diagonal menor e multiplica só pela diagonal maior. E aí depois você divide por 2, mas não é necessário somar os valores dos lados. Ficou claro? Tudo bem, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem, pode mandar. Imagina. Então, enquanto isso, eu vou dar continuidade. Daí, caso surgir alguma dúvida, Josmani, você me avisa fazendo um favor? Tudo bem, sem problema. Obrigada. Então, continuando. Vocês já viram que as lajotas e os azulejos, elas apresentam diferentes formatos. Aí, um exemplo. Por exemplo, tem azulejo que tem um formato hexagonal. Daí, tem azulejos que tem um formato quadrangular. Já tem outros que têm o retangular. E tem outros ainda que é a combinação de dois formatos, como nesta imagem, tem o quadrangular e o hexagonal. Certo? Só que o que são estes formatos? São os polígonos, como eu expliquei anteriormente. Os polígonos, eles ainda podem ser classificados como regular, quando os seus lados e os seus ângulos têm a mesma medida, e eles podem ser classificados como irregulares, quando os seus lados e ângulos não possuem a mesma medida. Um exemplo. Aqui nós temos o quadrado. O quadrado, como nós vimos, eles apresentam o mesmo valor dos seus lados se nós tivéssemos o valor de 2. Aí seria 2, 2, 2 e 2. E todos os seus ângulos internos, eles são iguais, tendo o valor de 90 graus. Esse hexágono, ele é regular. Por quê? Porque este lado é igual a este, que 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 é igual a este. E o ângulo que está neste vértice é igual ao ângulo que está neste vértice, neste e neste. Já quando eles são irregulares, por exemplo, nesta imagem, neste pentágono, por que ele é irregular? Porque este lado não é igual ao valor deste lado, nem este lado é igual ao valor deste lado. Logo, o ângulo que está neste vértice não vai ser igual ao ângulo que está neste vértice. Por isso que eles são classificados como irregulares. Eles podem ser classificados de acordo com o número de lados. Se eu tiver 3 lados, é denominado de triângulo, e ele pode ser ainda regular ou irregular. Se ele tiver 4 lados, como nós vimos, ele vai ser denominado de quadrilátero. Se ele tiver 5 lados, ele vai ser denominado de pentágono. Se ele tiver 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, enágono e o 10, decágono. Aí, tem operações que é possível a gente calcular quais são os valores de um polígono em relação ao seu ângulo. Então, como nós vimos, há os polígonos que são regulares e os polígonos que são irregulares. O polígono que ele é regular, nós podemos calcular a soma dos seus ângulos internos através desta equação, sendo que, nesta equação, o valor de n é o número de lados. Por exemplo, se nós tivéssemos um hexágono,
nós colocaríamos aqui o 6. E aí nós faríamos a soma dos seus ângulos internos. Outro método, e lembrando que, por exemplo, eu quero descobrir qual que é o valor de cada ângulo interno. Aí nós calculamos a soma dos ângulos internos, como eu falei, se fosse 6. Aí nós pegaríamos o resultado e dividiríamos por 6, porque ele tem 6 lados. Aí nós descobriríamos qual é o valor de cada ângulo. Cada ângulo interno de um polígono regular, ele pode ser obtido ainda por essa equação, que é o n, que é o número de lados, menos 2, faz essa operação, multiplica pelo 180 e aí divide pelo número de lados. Cada ângulo externo de um polígono regular, ele também pode ser obtido por esta equação, que é 360 graus dividido pelo número de lados. Tá tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tá dando para entender? Agora eu vou realizar um exemplo com vocês. Aí eu preciso da colaboração de vocês. Se vocês puderem abrir o chat, podem ficar à vontade, mande no chat, pode falar no microfone também. Bem, aqui um exemplo. Como nós vimos no slide anterior, é possível calcular a soma dos ângulos internos de um hexágono regular através da fórmula n menos 2 vezes 180 graus. Quantos lados tem um hexágono? Isso, 6 lados. Muito obrigada. Aí aqui, ó, um hexágono, ele possui 6 lados. E aí na equação, lembra que nós deveríamos substituir o n pelo valor de lados? Então, como o hexágono ele possui 6 lados, no lugar onde está o n, nós adicionamos o 6. Aí fica 6 menos 4 vezes 180 graus. Alguém saberia me dizer qual é o próximo passo? O Pessoal, resultado na multiplicação tem que dividir pela quantia de lados, né? nós faremos a subtração aqui e aí multiplicaremos pelo 180. Isso mesmo. Quem falou que eu não tô conseguindo ver? É eu, Ana. Tô com o Muito, e-mail obri- mas é a Ana. muito obrigada, Ana. Então, Imagina. como a Ana falou, aqui nós pegamos o resultado que está entre parênteses. Lembra que eu falei? Sempre que vocês forem fazer uma operação, façam primeiro o que está dentro do parênteses e assim nós continuamos a equação. Então, deu 4 vezes o 180, que aí vai resultar em 720. Vocês entenderam essa conta, pessoal? Como nós calculamos os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um hexágono regular? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bem, dando continuidade. Outro exemplo. Também há como nós calcularmos o ângulo interno de um octógono regular. Se ele é regular, nós sabemos que todos os seus ângulos e todos os seus lados vão ter o mesmo valor. Um octógono, ele possui quantos lados, pessoal? Isso. Então, aqui, ele possui 8 lados. Lembrando que a fórmula dá para a gente calcular o ângulo interno é n menos 2 vezes 180. Então, onde nós temos n, nós iremos substituir por 8. Substituindo, qual é o próximo passo que nós faremos agora? Pessoal, não precisa ter vergonha, tá bom? Podem falar. Faz a subtração, aí multiplica por 180 e depois divide por 8? Isso, muito obrigada, isso mesmo. Ó, como é a Ana que falou,
Isso. Muito obrigada, Ana, isso mesmo. Então, como a Ana falou, nós realizamos a subtração, que dá 6, fazemos vezes 180, que dá 1080, e assim nós dividimos o 1080 por 8, que vai dar o valor de 135 graus. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida nesse exercício? Pode dar continuidade? Tudo certo, então. Além disso, nós podemos utilizar uma fórmula para calcularmos os ângulos externos de um pentágono regular. Quantos lados tem um pentágono? Isso mesmo, 5 lados. Aí, nós iremos utilizar desta forma, que é 360 graus dividido pelo número de lados. E como um pentágono, desculpa, como um pentágono ele tem 5 lados, nós iremos dividir o 360 por 5, que dá 72 graus. Tudo bem, pessoal? Nesses exemplos, vocês têm alguma dúvida? Pode dar continuidade. Não precisa ter vergonha, podem mandar dúvida, podem abrir o microfone e falar. Tá bom, vou dar continuidade então. Outro método que tem como a gente utilizar essas fórmulas seria da seguinte maneira: qual o número de lados de um polígono cuja soma dos seus ângulos internos é igual a 3.240? Lembrando que a fórmula para calcularmos a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Só que dessa vez, nós não temos o número de lado, mas nós temos o valor da soma dos ângulos internos. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos substituir onde está o S pelo valor de 3.240. Aí, fica da seguinte maneira. Alguém saberia me dizer qual o próximo passo que nós deveremos tomar agora? Pessoal, não fiquem com vergonha, podem falar, viu? Eu quero que vocês participem também. Não, Priscila. Olha, eu vou explicar para vocês, tá bom? Agora, como aqui nós temos uma multiplicação e nós temos uma incógnita, que é o número de lados. Assim, nós faremos da seguinte maneira. Nós iremos multiplicar o 180 graus por n e o 180 graus por menos 2. Por quê? Porque nós não podemos realizar uma conta com uma incógnita que é o n e com o 2, porque não tem como realizar essa operação. Logo, nós fazemos essa multiplicação. Essa multiplicação, ela vai dar o seguinte valor. Fica 180 vezes o n, 180 vezes o n, que dá 180 vezes n. E o menos 2 vezes 180, que dá menos 360. Quando nós realizamos uma equação, nós devemos isolar qual é a nossa incógnita, o que nós queremos achar. Então, qual é o próximo passo que nós temos que tomar agora? Alguém poderia me dizer? Cento e oitenta menos 360? Não, eu vou explicar. Como o 180 ele está multiplicando o n, ele não pode realizar uma operação com o 360. Então, aí nós temos que isolar o valor numérico da letra. E ele está multiplicando o n. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e passar o menos 360 lá para o outro lado. Mas vocês acham que ele passa com o valor que é negativo ou ele vai passar como positivo? Positivo, porque vai trocar os lados? Isso mesmo, isso mesmo. Aí, como ele trocou de lado, ele fica positivo. E o 180, ele vai continuar multiplicando o n, certo?
Aí nós realizaremos a soma de 3.240 com 360, que fica da seguinte maneira. O 180, ele está multiplicando o n. Só que, o que nós fazemos agora? Vai fazer a divisão? Isso mesmo, isso mesmo. Aí, ó, ele vai passar dividindo 3.600, que aí nós vamos descobrir o número de lados, que é igual a 20 lados. Pessoal, tá tudo bem nesse exercício? Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender certinho? Tá bom, então eu vou dar continuidade. Agora nós vamos para o último tópico que vai ser abordado na aula. O tópico é circunferência. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta. Vocês acham que circunferência é igual a círculo? Isso mesmo, não são iguais. Circunferência, ela é definida como um conjunto de pontos pertencentes ao plano que, dada a distância de R, o ponto fixo, a qualquer ponto A, que possui a distância de A até C igual a R. É um ponto pertencente à circunferência. Então, eu vou explicar mais simples, pessoal. Aqui nós temos o ponto C. Ele é um ponto fixo. Por quê? Porque ele está no interior da circunferência. E aí, aqui nós temos qualquer ponto na circunferência, que é o ponto A. Quando nós realizamos essa distância entre o ponto A e o ponto C, nós temos o R, que ele é denominado como raio. Tá, mas qual que é a diferença de círculo e circunferência? O círculo, ele vai ser um conjunto de pontos que resulta da junção entre uma circunferência e seus pontos internos. Então, ó, como vocês observam aqui, ó, aqui nós temos essa borda verde escura, e isso é denominado de circunferência. Agora, a área interna, a circunferência, que ela é verde clara, ela é denominada como círculo. Vocês entenderam isso, pessoal? Tá bom, então eu vou dar continuidade. Só que o círculo e a circunferência, eles apresentam algumas características específicas, como o raio, a área, o comprimento e o diâmetro. O raio, ele vai ser metade do diâmetro. Já, como que nós calcularemos a área do círculo? Perdão. O círculo, a área dele vai ser calculado por π, que provavelmente eles arredondam para 3,14. Então, nós pegamos o 3,14 e o raio elevado ao quadrado. Já o comprimento, como é demonstrado aqui nesta imagem, ele vai ser determinado por 2πr, que é 2 vezes 3,14 vezes o raio. Certo? Mas como que nós fazemos para calcular o diâmetro? O diâmetro, ele é ou duas vezes o raio, porque o raio, ele é metade do diâmetro. Ou nós pegamos o comprimento e dividimos por 3,14. Tudo bem aqui, pessoal? Vocês entenderam? Tudo certo, então. Agora eu vou passar para um exemplo e eu preciso da ajuda de vocês. Então, abrem o microfone, podem mandar no chat, não precisa ter vergonha. Por favor, participem aí, pessoal. Um exemplo que é da Universidade Estadual do Piauí. Um trabalhador, ele gasta 3 horas para limpar um terreno de 6 metros de raio. Então, ele gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Aí nós temos a alternativa A, que é 6 horas, alternativa B, 9 horas, alternativa C, 12 horas, alternativa D, 18 horas e alternativa E, 20 horas. Aí eu gostaria de saber de vocês, por onde vocês achariam que nós começaríamos esse exercício, levando em consideração as propriedades do círculo e da circunferência, que é o raio,
é a área, o comprimento, o diâmetro. Por onde vocês acham que nós começamos? Pessoal, pode falar, não precisa ter medo de errar. A gente está aqui para aprender e podem falar. Eu quero que vocês participem. E isso mesmo foi o que a Sofia falou e a Fran, que é pela área. Nós iremos calcular primeiro a área do primeiro terreno. Vocês lembram que no exercício ele falava assim que ele demorava 3 horas para limpar um terreno que ele tinha o raio dele valia 6 metros. Então aqui, ó, nós calculamos da seguinte maneira. A área, ela é π vezes o raio ao quadrado. E na primeira área circular, nós temos que o valor do raio é 6. Então, nós iremos elevar ele ao quadrado, que dá 36π. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que você não utilizou o 3,14? Porque em operações a seguir que nós iremos realizar, vai ser possível nós eliminarmos esse π, tá certo? E aqui é metros ao quadrado, porque nós estamos realizando área. Porque daí fica 6 ao quadrado e é 6 metros ao quadrado. Então, metros também ficará ao quadrado. Agora, o próximo passo é calcular a área do terreno 2, que vai ser π vezes o r ao quadrado. Qual é o valor de r? O valor de r é 12. E ao elevarmos o 12 ao quadrado, fica 144 π metros ao quadrado. Tudo certo até agora, pessoal? Tá bom. Então, dando continuidade, assim, ao calcularmos a área, nós podemos concluir que o trabalhador, ele gasta 3 horas para limpar um terreno que tem a área igual a 36 π metros ao quadrado. E ele gasta X horas para limpar um terreno que tem 144 π metros ao quadrado. Alguém saberia me dizer qual é o próximo passo que nós deveremos tomar? Não precisam ter vergonha, se manifestem, abram o microfone, fiquem à vontade. Dá para ser uma regra de 3? Isso mesmo, quem falou? Naliane. Muito obrigada, é isso mesmo. Aqui, ó, por meio de uma regra de 3 simples, nós temos que ele gasta 3 horas para limpar um terreno que tem 36 π metros quadrados de área. Quantas horas ele irá gastar para limpar um terreno de 144 π metros quadrados? Como vocês viram em algumas aulas anteriores, é possível nós realizarmos uma multiplicação em x. Então, nós multiplicaremos o 36 π por x e o 3 por 144 π. Tá tudo bem até agora, pessoal? Todo mundo para entender? Certo. Então, aí, o que nós fizemos? Nós pegamos e multiplicamos o 36 π por x. Só que, lembra que naquela equação que nós fizemos, ele estava multiplicando, o valor que estava multiplicando o x, ele passava dividindo a equação, que seria, no caso, 3 vezes 144, que dá 432. Então, esse 36 que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo essa multiplicação. Que aí vai dar nessa divisão. E essa divisão, nós podemos cortar. Nós podemos cortar aqui, ó, o π e o π. E dividimos o 432. Então, na verdade, também nós poderíamos calcular com 13,14. Porém, neste caso,
Nós não utilizamos a multiplicação com 3,14 porque seria através da divisão possível cortar os dois valores. Mas dá para também calcular fazendo a multiplicação, certo? Tá certo. Aí nós cortamos, então, por conta da divisão, esse com esse. Pode falar, Fran. Mas daí, no caso, não altera o resultado? Se multiplicar o 3,14? Ó, quer ver? Vamos fazer. Então, nós faríamos o 3,14 vezes 144 dividido por 100, ó, 144 vezes 3,14 dá 452,16. Esse valor dividido por 36 vezes 3,14, daí nós obtivemos o valor de 4. Daria outro valor. Josmani, você saberia me ajudar nessa questão? Tem outro valor mesmo? É porque eles estão com dúvida na seguinte coisa, que se nós multiplicássemos aqui o 144 e o 36π por 3,14 em vez de deixar o π, quando eles vão saber que eles devem multiplicar ou não pelo valor de π? Então, teoricamente era para dar o mesmo valor, porque aí vai entrar a questão ali, ó, o 432π dividido por 36π é uma fração, certo? Uhum. E aí, no caso, existem a questão das frações equivalentes. Eu não sei se eles lembram lá que a gente já chegou a apresentar em uma das aulas, que são as frações que resultam no mesmo valor, só que com valores diferentes. Então, por exemplo, se eu estou multiplicando o valor em cima pelo mesmo valor que eu estou multiplicando embaixo, né, esse valor vai resultar no mesmo, entendeu? Então, vamos supor, por exemplo, eu tenho a fração 1 sobre 2. Então, eu vou multiplicar essa fração por 2, tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, Certo. se eu multiplicar o 1 por 2, vai dar 2. Se eu multiplicar o 2 por 2, vai dar 4. O resultado de 1 dividido por 2 é o mesmo que 2 dividido por 4. Pessoal, Então, o π ali, eu acho que era para dar o mesmo valor. na verdade, eu me confundi, dá o mesmo valor mesmo. Perdão, gente, eu fiz a conta errada. Ó, então, na verdade, seria assim, nós faríamos o 144. Desculpa que eu não tenho muita coordenação motora, mas acho que dá para entender. Vezes o 3,14. É que você não me viu eu usando isso aí ainda. Aí, esse valor dá 452, vírgula 16. Agora, se nós multiplicarmos o 3,14 do π vezes o 36, ele vai dar 113,04. Tá? É 0,4 aqui, gente. Então, aí vai dar esses valores, certo? Vou terminar aqui com o π, sem o valor de 3,14. Aí eu mostro para vocês que dá o mesmo valor, tá bom? Aí, depois que nós cortamos, nós deveremos dividir o 432 por 36, que aí ele vai dar 12 horas. Agora, suponhamos que aqui tivesse o valor de 452,16. Então, esquece isso daqui e substitua por este valor, 452,16. E aqui, esquece o 36 e substituam por este valor, 113,04. Então, aqui é 113,04
E aqui é 452,16. Ao realizarmos a multiplicação em x, vai ficar 113 vezes 113,04 vezes o x, aí ficaria aqui, e ficaria 3 vezes 452. 3 vezes 452,16 é igual a 1.000. Vou fazer aqui, pessoal. 1.356,41. O 36 não, o 113,04, ele estava multiplicando o x. Então, agora ele vai passar dividindo este valor. Que aí ele vai dar 12 horas também. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Eu peço desculpa pelo nervosismo, eu fiz até a conta errada. Peço desculpa, pessoal. Agora deu para Fica em entender? paz, nada acontece. Tá bom, então. Como resultado, nós vamos ter a letra C, que é 12 horas. Vocês entenderam esse exercício, pessoal? Qualquer dúvida podem mandar aqui. Se eu não souber, daí eu peço ajuda do Josmani. Por conta do meu nervosismo, eu me perdi aqui. E isso fica a critério. Se você se sentir mais confortável em multiplicar por 3,14, você multiplica por 3,14. Mas também vai ter a possibilidade de você realizar a divisão e assim cortar o valor de π, que aí ele vai te dar em valor numérico. Vou dar uma sugestão rapidinho. Quando a gente está fazendo prova, por exemplo, o Enem, né, a gente não tem, por exemplo, uma calculadora na mão, né? Ali a gente vai na raça mesmo. E aí, se você for multiplicar por π, é mais uma conta que você tem que fazer, né? Então, por questão de tempo, é mais fácil cortar o π e utilizar só os valores da divisão, né? Então, fica uma sugestão. Tudo certo, pessoal? Tudo bem. Aí aqui eu deixei alguns vídeos complementares referentes à explicação sobre círculo, circunferência, para vocês estarem dando uma olhadinha depois. Pessoal, era isso que eu tinha hoje para passar para vocês. Eu vou estar deixando algumas referências complementares também para vocês estarem acessando, lendo conteúdo. Um recado do cursinho, que vocês sempre procurem mais vídeos, conteúdo, além do que nós apresentamos na aula, porque assim vocês vão explorar outras oportunidades de materiais e vão aperfeiçoar a busca por conhecimento, tá certo? Sigam também nossas redes sociais. E outra coisa, eu agradeço muito a vocês por terem participado da aula. Peço desculpa pelo meu nervosismo, por ter me atrapalhado um pouquinho. Mas o que vocês precisarem podem contar comigo. E eu não quero ninguém desse jeito, tá bom? Com dúvida. Podem tirar dúvida comigo. Eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui. Daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, que eu vou estar ajudando vocês no que for preciso, tá bom? Podem contar comigo no que vocês precisarem. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada mesmo.